Olá, seja bem-vindo ao Leadcast, o podcast do Lead Goiás. Estou aqui, Anderson Olímpio, representando hoje nosso CEO, Gladstone Salvador. E hoje trouxemos ali temas extremamente importantes de vocês, empresários, executivos, estarem conectados, que é sobre posicionamento, atenção e percepção de marca, de empresa. Como é que vocês vêm trabalhando isso? E, claro, trazemos convidados que são relevantes, que têm a percepção desses temas no Brasil e no mundo, que conhecem isso na prática, para que tragam formas aplicáveis e vocês possam amanhã, hoje, já estar aplicando nos seus negócios, gerando resultado. Lógico, sempre lendo aqui o currículo sozinho, você não consegue gravar, então estamos hoje com Ciro Rocha, que é fundador e CEO da Enredo, empresa referência em transformação de negócio por meio da estratégia, branding, cultura e experiência, com mais de 62 prêmios nacionais e internacionais, mais de 300 projetos envolvendo transformação de negócio, além de empresário e palestrante, com palestras em diferentes países da Europa e Ásia. Seja muito bem-vindo, Ciro. Muito obrigado, prazer estar entre amigos aqui. E também Thiago Brito, que é empresário, CEO da LED Wave, empresa líder em projetos com painéis de LED e da WeOH, a maior rede de painéis digitais em grandes formatos, tornou-se especialista em projetos de comunicação visual digital, levando inovação e um novo conceito de experiência visual a grandes marcas nacionais e internacionais. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Lid, obrigado, Anderson, Ciro, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E lógico, para a gente iniciar aquelas perguntas, aquelas conversas para já provocar tanto vocês quanto a nossa audiência, né? E eu gostaria de iniciar perguntando, em um cenário de excesso de estímulos, disputa por atenção e baixa lealdade dos consumidores quanto às marcas, na visão de vocês, o que realmente uma empresa faz para que possa crescer sua audiência e a sua receita hoje, Thiago? Bom, acho que a nossa geração ela está vivendo um boom nunca visto antes, né? Que é a migração desses veículos, da maneira com que as marcas se comunicam com seus clientes, né? E eu gosto de falar muito da nossa perspectiva, que é o que a gente é especialista e trabalha. Hoje, tanto a LED Wave quanto a Wiki, a empresa de mídia out of home, mídia fora de casa, a gente vem pelo viés da visão, da comunicação através da visão, que é uma comunicação subliminar, ela não te agride, ela está na paisagem, no meio. E nós somos fascinados por esse estímulo visual que hoje o ser humano, dos nossos sentidos, né, a visão ela tem um papel muito relevante neste processo de comunicação. A gente fala muito, mídia X, tecnologia assado, mas no final, tudo é um processo de comunicação e qual que desperta realmente a verdadeira atenção. Hoje a gente está sendo bombardeado, enquanto consumidores, de muitos estímulos, né? E está difícil você ser seletivo e, de fato, fazer aquilo acontecer com um propósito legal, né? Então, assim, eu vejo que existem alguns projetos que estão vindo uma assertividade muito maior, mas, sem sombra de dúvidas, esses caras aqui estão com um desafio mais difícil ainda, que é realmente despertar a verdadeira audiência, a verdadeira atenção. E como ser fluido e eficiente, eficaz nesse processo de vender o que precisa ser vendido, né? Legal. Então, acho que é um assunto que vai pautar muito a nossa geração do novo modelo, porque aquilo que a gente estava acostumado da TV, sofá da nossa casa, isso mudou. Legal, né? Thiago. Então, são desafios bem interessantes. Eu estou 100% de acordo. Por acaso, eu vi uma pesquisa essa semana. Nós estamos terminando março, e as pesquisas dizem que nós somos interrompidos cerca de 300 vezes durante o dia. Interrompido significa eu estou fazendo alguma coisa e eu paro porque alguém ou algum objeto, um push notification me chamou a atenção, e que a gente leva cerca de 2 minutos para voltar a atenção depois de um interrompimento como esse. Então, a nossa, não só a atenção, mas a produtividade, ela está sendo muito prejudicada porque a gente não consegue mais ter foco, né? E quando se olha num ambiente de tanto estímulo, um outro dado interessante, isso é mais antigo, de 2022, diz que a gente tem contato com mais de 7 mil marcas durante o dia. Então, se a gente olhar para a nossa sala aqui, quantas são as marcas, né, que a gente consegue entender? Se eu olho painéis que passam marcas diferentes, quais são as que de fato me deixam lembrança?
Acho que esse é de fato um desafio, olhando para conseguir conquistar audiência de verdade, como o Thiago falou, mas pelo lado das empresas também existe essa demanda, né? Qual que é a verdade da empresa? No que ela acredita? Porque se eu comunico só produto, tá todo mundo comunicando produto também. E a Shopee comunica mais barato. Aí eu tenho um problema muito maior. Então, eu acho que a compreensão da audiência, a compreensão de quem a empresa passa pela resposta de como conseguir conquistar a atenção das pessoas. Legal. E puxando já essa dessa explicação que vocês trouxeram, tem uma série de transformações de comportamento humano acontecendo em meio às transformações tecnológicas e etc. Não sei se vocês viram esse case do Toguro, né, que ele fez uma parceria com a CIMED, fez parceria com a Rappi, e ontem anunciaram a parceria dele com o BYD e também com o Burger King. E isso quebra um pouquinho, talvez, o que a gente vê nos livros que a gente aprendeu lá atrás da universidade, né, Kotler e etc., talvez o que a gente viu de mídia tradicional. Então, como é que vocês veem hoje o papel do influencer, do creator, ali nesse processo de criar atenção, um posicionamento de marca, começando por vocês, Ciro? Acho que o creator influencer, ele virou um canal, né? E ele é um canal que se comunica com a audiência de uma forma muito autêntica. Ele começou pela simples preocupação de querer fazer as coisas. Ele talvez não tivesse um espaço, olha, eu vou começar. E esse começar, de repente, ganha a atenção, a adesão de um seguidor, que fala para o outro, que fala para o outro, de repente você tem a atenção canalizada que a mídia convencional não consegue, mas não pela mídia convencional, muito talvez pela mensagem que está por trás. Então, essa mudança de comportamento, ela influencia as pessoas não quererem, eventualmente, comprar mais de empresas, né? Quer comprar de pessoa, quer comprar de amigo, e o influenciador virou um amigo. Às vezes eu sei mais da vida do influenciador, né, do que do meu amigo de infância, porque ele está ali me contando o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse estímulo do creator estando muito próximo e que, óbvio, as marcas estão atentas a isso, a gente tem um movimento também silencioso contrário, que é eu não querer tanto estímulo mais. Então, eu saio de rede social, eu saio de deixar de seguir às vezes 2.000 pessoas para talvez 30, né, que me trazem conteúdo. Então, como o Thiago colocou, um desafio muito grande para marcas, porque os canais eles estão cada vez mais pulverizados e a atenção está cada vez mais difusa. Legal. Acho que é aquela velha máxima, as pessoas querem se conectar com pessoas, né? Existe o lado bom e existe o lado perigoso, né? Se essa persona cria qualquer ação controvérsia, também pode puxar a empresa, a campanha para o lado negativo. Então, você tem os opostos. Mas concordo com o Ciro que são canais distintos. Acho que a TV, a rádio, cada veículo tem um propósito muito claro nesse processo de comunicação. As redes sociais é mais um, poderosíssimo, sem sombra de dúvidas. Acho que ele ganhou muito o protagonismo desse processo de comunicação, mas ele necessita, em qualquer plano de marca, produto, storytelling, está sendo composto com outros canais, outros veículos, né? Então, assim, eu acho que cada um tem o seu ponto forte e fraco, mas existem os canais tradicionais que são fundamentais para você criar todo esse contexto geral. E não está apostando todos os ovos numa cesta só, que se essa cesta tropeçar, o dano é grande. Você tem contingência ali, né? Eu acho que isso é uma mudança grande de comportamento que me parece que as empresas estão tentando, não vou dizer tentando entender, mas estão tentando aceitar, né? Nós falamos aqui mais cedo sobre a NRF, é um lugar que reúne as principais lideranças de varejo que vão lá para olhar a tendência e no final saem com a percepção muito parecida do ano anterior, que é as pessoas se conectam com pessoas, a gente precisa ser mais humano. Então a pergunta, naturalmente, não é só qual canal eu vou investir, mas qual é a função de cada canal. Porque um Out of Home, por exemplo, ele tem acho que tem essa possibilidade muito interessante de atingir um público certo, agora com IA na hora certa, eventualmente, né, com a mensagem correta. Agora, do outro lado, tem esse desafio. Qual é a mensagem que a empresa está criando para que aquele canal seja eficiente? E hoje se fala, e precisa ser, uma
comunicação muito integrada, né? Às vezes eu pego o cliente no WhatsApp, eu pego o cliente no rádio, eu pego o cliente, né, em qualquer anúncio, e eu vejo no outdoor, eu vejo, né, num painel, falo, poxa, essa marca aqui, eu me lembro dela porque ela me chamou aquela atenção. Então é muito mais difícil eu conseguir a fidelidade, né, de um cliente ou uma compra comparada ao que era no passado. Você traz um ponto aí interessante, né? Já puxando um pouquinho de NRF e puxando do que você trouxe de pessoas que conectam com pessoas. Como é que vocês estão vendo hoje no mercado e até o que vocês estão fazendo, né, nas empresas hoje que vocês possuem, com relação à prática, vamos chamar assim, talvez híbrida, que eu tento me conectar, vamos dizer, com os clientes, gerar descoberta, atração para minha marca ali, atenção para ela, online e offline. Poderia compartilhar com a gente um pouquinho, Thiago? Voltando nesse ponto da NRF e das feiras que acontecem mundo afora, tem praticamente 12 anos que eu faço um circuito nas principais feiras do planeta. Esse ano teve NRF, Euroshop, outras feiras na Europa e China. Sem sombra de dúvidas, inteligência artificial é pauta dos últimos 2 anos com a liderança, a predominância do assunto, né? Mas em qual base, em qual contexto, como que isso vai ser aplicado, né? Então, assim, eu acho que tem um monte de discussão que vai acelerar muito nesses próximos tempos. E esse modelo da digitalização, seja da fachada, da arquitetura, que é o que a gente foca muito, é um caminho sem volta, né? Então, depois do celular, o novo hábito, né, que eu gosto de falar muito, que é do digital, né, que é a união do mundo físico com o mundo digital. Cara, esse processo de comunicação, ele vai estar, o novo veículo vai estar dentro da loja, dentro da farmácia, da padaria, da esquina, o aeroporto. Então, nós vamos ser impactados durante a nossa jornada enquanto shopper, consumidor, em vários locais diferentes, né? Então, acho que uma das grandes sacadas sai dos modelos tradicionais de comunicação anteriormente e vem para novos modelos que estão sendo criados agora. Tá? Então, essa parede aqui, ela vai ser uma parede digital que comunica com você com a IA plugada, né? Se eu estou lá no supermercado, quero saber o valor da fruta e onde é que ela está localizada, por que não conversar com aquela tela ali ao invés de um promotor? Então, eu vejo que a gente vai estar surfando uma onda de uma nova geração que nunca passou pela nossa ideia isso tem um lado muito extremamente positivo, que é nos dar a prerrogativa de reinventar. E olhando para fora, eu te falo o seguinte, o brasileiro, e aí jogando para o nosso, é muito competente, sabe? O ponto forte nosso é a criatividade. Hoje você pega, os shoppings do Brasil estão entre os shoppings mais digitais do planeta, os aeroportos, tá? É o que tem mais tela investida. E esse processo de comunicação frenético acontecendo. Verbas, faturamento, enfim, muita coisa boa que acontece aqui. E eu acho que essa criatividade, que as agências, toda essa turma criativa está assessorado a uma tecnologia de ponta, vai botar a gente num outro patamar para poder... E aí, pegando isso aí, né, você até jogou um pouquinho já a bola ali para o Ciro. Quando as empresas estão hoje buscando você, Ciro, e vem e fala assim, Ciro, eu não sei o que eu faço, né? Me dá uma luz aí, me ajuda, como é que eu consigo ter iniciativas online e offline, e aí trazendo um pouquinho para o Brasil ainda eu vejo algumas marcas muito engessadas nos receios ali, eu não posso isso, eu não posso aquilo, então esse medo, ela fica paralisado, o mercado está indo, a concorrência está indo, o consumidor está mudando suas expectativas, começam a se relacionar com outras marcas. Como é que você está ajudando esse empresário a poder lidar com esse dilema? Bom ponto, eu vou trazer, trabalha com empresas no Brasil inteiro, de portes e segmentos muito diferentes. Eu acho que a gente pode trazer para a realidade de Goiás, que é uma consequência de muito que está acontecendo no nosso país, né? A verdade é que ninguém sabe o que fazer e ninguém passou por isso ainda. Está todo mundo tentando descobrir. E quem diz que sabe está mentindo para você, né? Porque há um ano atrás, exatamente um ano atrás, falou-se no maior evento de inovação do mundo, que acontece nos Estados Unidos, chamado South by Southwest, sobre a função de agentes trabalhando entre eles para se criar alguma coisa.
isso parecia um negócio muito distante. Quando eu ouvi sobre aquilo, eu falei, caramba, isso vai mudar tudo, né? Perfeito. Um agente conversando com o outro para reservar um hotel. Isso já é uma realidade. E num período muito curto, não é de um ano. Isso já acontece há 3 meses. Então, a gente não faz ideia do que vai acontecer nos próximos 3. Então, acho que a pergunta não é como a gente ajuda a executar a escolha de canais, mas como o empresário, ele eu acho que ele pode se despir das certezas que ele tinha lá atrás que não existem mais agora. Os negócios, eles estão quebrando. E aí não é sobre comunicação, é sobre a função que você tem. Então, o que a gente tem tentado fazer é preparar a empresa para as transformações que elas vão vivenciar. A gente não sabe quais são. E não necessariamente prever as inovações, que eu acho que isso não funciona. E aí, nesse contexto, até essa divisão daquilo que é canal on e off, isso cada vez menos faz sentido, né? E aí, um parêntese, refletindo sobre essa pergunta, Anderson, no ano passado, em abril do ano passado, eu passei a refletir muito sobre o nosso papel na Enredo, o papel da Enredo na minha vida, aonde nós estávamos com o mercado, e eu acabei saindo na criação de uma nova metodologia que virou um livro e que mudou toda a nossa estrutura. Ela se chama Ritmo. E o Ritmo serve para responder exatamente essa pergunta. É um acrônimo para cada momento de uma empresa. E a primeira desses momentos é uma ruptura. Eu não consigo continuar sendo a mesma empresa que eu fui nos últimos um ano, 2. Então, você precisa romper com esse padrão, com o vício, com eu já tentei e não deu certo. Você tentou e não deu certo, talvez num outro contexto, né? Tem muita tecnologia que surgiu lá atrás que hoje está muito mais aderente e que não tem a ver, de novo, com o canal, tem a ver com a sua postura. Então, acho que a maneira de preparar as empresas, acho que é cada vez mais a gente levantar esse tema, né? De que o mundo, ele é clichê dizer, mas é o correto. Mudou mesmo. Né? Na LedWave, Thiago, vocês trabalham ali com a mídia, a presença física, e o cliente muitas vezes vão te buscar justamente buscando o apoio de integrar o off e o online. Como é que vocês estão ajudando eles? Bom, pela nossa perspectiva, eu vejo que não é só... Hoje eu estou ajudando não só na parte da digitalização da tela em si, mas no que ela representa quanto a um faturamento de uma mídia programática, que é o Google Ads dentro dessa tela, para gerar recursos, gerar receita para esse cliente, seja plugado com as redes sociais, com a IA, outras tecnologias. Acho que essa nossa geração ela vai ser responsável por fazer as novas fortunas. E um ponto que me deixou muito preocupado, mas otimista, numa palestra que eu estava num grande evento em São Paulo, eu pedi para os empresários levantarem a mão, quem já estava surfando essas novas tecnologias. Cara, assustador. A maioria não. Então, essa fobia empresarial, eu acho que esse papo é bom para poder a gente começar a encorajar que existem várias empresas do mercado que têm, de forma desassociada, a tecnologia no seu quinhão ali, no que se faz de melhor. E essa junção, a cocriação desse algo novo, que a gente não tem que ter medo, porque isso não existe. É o que o Ciro falou. É algo novo, que vou pegar uma parte dos ingredientes do Ciro, com os ingredientes da LedWave, com o seu, com a dor dele, e criar uma solução para isso. Eu acho que a gente tem que desprender dessa fobia digital, que muitos empresários, via de regra, de uma geração um pouco mais antiga, que está passando por esse processo de sucessão, vai ter que acordar para esse momento, porque quem não acordar a tempo pode ser tarde demais. Boa. E aproveitando essa deixa sua que você trouxe, né, o mercado acaba que as startups, as empresas de tecnologia, ela gera hoje um barulho significativo no país. E talvez todos querem estar no mesmo ritmo dela, levar as mesmas transformações, só que cada negócio, cada empresa está num momento diferente, né? É complicado eu querer comparar a minha empresa que talvez está no dia, sei lá, no dia 1000 com a outra que está no dia 50.000. Então, às vezes ele não tem essa percepção. E vocês atuam também no mercado internacional, participam também no mercado internacional. E aproveitando essa deixa que você trouxe, Thiago, como é que você vê lá
fora e compara o Brasil. Nosso ritmo está aquém, nós estamos, na verdade, mais acelerado. Como é que você vê isso? E em seguida eu queria a sua palavra também, Ciro. É complexo, porque é o seguinte, você tem grupos muito consolidados lá fora, então eles têm acesso a tecnologias, coisas muito antes da gente, né? Mas, por outro lado, nós temos aqui grupos que são mais céleres em tomadas de decisão, e muitas vezes tem um talento criativo aqui que o Brasil sempre é reconhecido mundialmente falando por esse viés criativo. Cara, eu acredito muito no talento das pessoas, né? E eu vejo que a gente está em pé de igualdade para brigar por este novo igual ao planeta inteiro, né? Eu acho que vai muito dessa crença de acreditar, porque eu acho que os empresários no seu negócio, eles, via de regra, os fundadores tiveram aquele talento diferenciado que fez eles se destacar. Mas é o que o Ciro comentou. O que trouxe ele até aqui não vai levar adiante. E essa mudança de hábito vai ser dramática, tá? E eu vejo que é fundamental essa conexão com essas novas tecnologias, essas novas ideias para que se cocriar o novo, tá? Eu gosto muito dessa palavra, cocriar, porque eu acho que nenhuma empresa vai ter uma solução 360 completa, né? E se a gente pegar hoje uma das grandes potências que é a China, ela nasceu da cópia. A cópia do Japão, a cópia dos Estados Unidos, tal, aperfeiçoou, ganhou escala e é o que é hoje, né? Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo e todo mundo está no mesmo pé de igualdade para se lançar ao novo e criar algo que nunca foi criado. Eu tenho a mesma percepção e sou muito otimista, considerando o que o Thiago trouxe, né? De fato, o Brasil ele sempre foi reconhecido como um país criativo, se não mais criativo do mundo, os principais festivais desse setor, porque a gente tem um hábito de fazer muito com pouco, né? De é acostumado a fazer as coisas na escassez, né? Se a gente não tem, sei lá, um fogão em casa, o cara faz comida em cima do ferro de passar roupa e tá tudo bem, ele se vira, né? Então isso acho que é um reflexo muito do nosso jeito de ser. E eu adoro a palavra, né, cocriação, né? Enredo vem exatamente dessa lógica de cocriar. Então, quando a empresa chega para nós e fala, nossa, faz isso para mim, eu falo, não faço nada para você nem por você, a gente precisa fazer juntos, né? E para fazer juntos você precisa se abrir a esse novo. E acontece que com tanto estímulo e com tanta possibilidade, tá todo mundo muito paralisado. E paralisado esperando ver o que vai acontecer em termos de tecnologia, ou esperando que uma startup resolva isso por ele, e esse trabalho realmente de ser coletivo, ele tem um espaço fundamental para que o Brasil consiga ser mais competitivo, né, na prática. A gente olha muito uma ótica de competição entre empresas, e isso, concordo, tá caindo, né? O que a LedWhip está fazendo, para mim, é fantástico. Poxa, eu entro num supermercado e eu consigo, sei lá, se for hora do almoço, eu compro alguma coisa que eu não compraria se eu não estivesse vendo anúncio, porque isso está interligado com dado, com comportamento. Se o mercado, por exemplo, ele não tiver disposto a trabalhar em conjunto, ele perde uma série de oportunidades nesse sentido. E olhando para um aspecto fora, eu tenho otimismo, mas também tenho preocupação, né, porque a gente pega dois mercados que são muito desenvolvidos, China, por exemplo, eu estive lá em novembro participando do evento e dando uma palestra, e eu fiquei me perguntando por que eles me convidaram para falar, né, num evento da China. E todo mundo falou sobre tecnologia, e eu fiquei assustado. Falei, caramba, o que esses caras estão fazendo com gestão de dados é muito absurdo. Coisa que a gente não tem aqui, por LGPD, etc, né? Mas nós temos um negócio que lá não se tem, que é essa visão humana mesmo. Assim, como é que eu trago a humanização de marcas ou de relação no universo de tanta tecnologia? Eu acho que se a gente tiver essa habilidade de trabalhar juntos, construir um ecossistema de fato cooperativo, co-criativo, em que um se ajuda e que a gente não compita entre si, porque a gente está competindo com China, com os Estados Unidos, né? A gente realmente não consegue sair disso tão bem, né? Virou uma coisa quase de soberania, assim, no meu ponto de vista. Entendi. E pegando a IA, realmente hoje ela está como principal tema na maioria dos principais debates, conversas, eventos e etc, né?
Mas quando vocês olham na prática, aí trazendo até numa visão de clientes que vocês atendem, mercados que vocês tenham mais contato, vocês veem que eles já estão conseguindo aplicar a IA de uma forma em que gere resultado e principalmente isso impacte em receita, impacte numa experiência melhor ali para o cliente, ou ainda vocês veem eles exatamente igual vocês trouxeram, tentando descobrir como utilizar e qual que é a melhor forma de utilizar dentro do meu negócio, da minha realidade? Como é que vocês veem isso? Eu te devolvo com uma pergunta, né? Há um ano atrás, a gente aqui, enquanto empresas, empresários, agência, estava preocupado como se posicionar de uma maneira no SEO, no orgânico, né? No Google. Agora, desses últimos meses para cá, vou chamar de meses, né? Quem te responde? O orgânico ou é a IA das ferramentas? Perfeito. Né? Então, hoje, naturalmente, ela é o IA que tomou essa liderança, querendo ou não. Né? Muitos de nós, nas ferramentas de pesquisa, já usam muita IA. É um novo hábito. Né? E como é que a sua empresa vai ser achada? Né? Qual é o novo mecanismo de posicionamento? Que antes era no SEO de orgânico, hoje é como? Já tem todas as terminologias, etc., mas isso é muito novo. Uhum. Você vê que mudou drasticamente em uma velocidade muito rápida. Né? E isso vai acontecer na mesma forma para as lojas, shoppings, aeroportos, etc. Né? Vai demorar um pouquinho mais, porque para a IA ter essa cara, ela tem que ter uma parede digital que seja responsiva. Né? Ou o seu telefone, que já está ali, mas a intenção é se tornar ela parte do ambiente e com essa conotação mais amigável possível, né? Para que ela, de fato, consiga desempenhar todo o potencial que tem. Mas é assustador quando você passa. Eu acho que ninguém sabe, né? Antes aí até do Ciro trazer, você trouxe algo que eu achei realmente, vamos usar até essa palavra que você deixou de assustador, porque há pouco tempo agora nós estávamos ainda pensando em como preparar as IAs para ela responder, vamos dizer, em cima ali do insumo que eu desse para ela. E hoje, nessa visão já da IA agêntica, os agentes já vão ali começar a estruturar linhas não digo talvez de conhecimento, e entregar isso para os nossos clientes, consumidores, etc. Então não deu nem tempo da gente aprender, a anterior já está nova, né? E você, Ciro, como é que vê isso? Eu vejo que o Thiago trouxe esse exemplo, né, de perguntar para uma audiência quantos já estavam imersos nesse mundo, e para mim é a minoria da minoria da minoria, assim, que está fazendo alguma coisa. Se a gente pergunta para empresários, né, se eles estão investindo ou fazendo alguma coisa com IA, é provável que a gente ouça um sim, com a referência de que IA eu uso ChatGPT, eu uso Claude, etc. Então, nem passa pela cabeça da maioria das pessoas entender que IA é uma forma completamente diferente de ver o mundo acontecer. Né? Isso passa para uma camada de infraestrutura que vai estar na pesquisa, mas vai estar num cenário muito breve que perde até relevância. Né? Eu vou falar com uma interface, eu quero um sanduíche. Um agente vai entender qual que é o sanduíche e vai escolher a marca por si só. Então, como é que as empresas vão se comportar, né, nesse papel? É investimento em mídia, é investimento em produto, é promoção? E o que eu acho é que a maioria dos empresários olha muito para a ferramenta antes de entender qual é o problema. Então, toda a temática é como colocar IA no seu negócio. Peraí, eu nem sei qual que é o problema do meu negócio daqui para frente, porque ele certamente não é o mesmo de 6 meses atrás. Eu não tenho dúvidas, né? Eu não sei o quanto você entende que o seu negócio mudou, mas para mim, nos últimos 6 meses, o que eu faço tem sido completamente diferente. A gente mudou toda a infraestrutura da empresa em cima disso, criando um sistema, né, conseguindo fazer coisas que lá atrás, né, e eu falo lá atrás, há 6 meses, nós demoraríamos 2, 3 anos, gastaríamos muito. Então, agora, para prototipar um software, você gasta menos tempo do que a reunião que a gente vai ter para discutir se vale a pena fazer o software ou não. Né? Eu acho que isso ainda é um pensamento que está distante da grande maioria dos decisores de negócio. E
Aí trazendo, nós falamos sobre ferramenta, falamos sobre a marca, como é que a gente puxa essa atenção, e é as pessoas que vão conduzir essas transições e essas mudanças. Como é que vocês estão vendo elas responderem a esse, talvez, anseio do mercado, anseio das empresas, dos próprios consumidores, porque às vezes... ouvindo você falar, Ciro, eu estava pensando aqui, de repente a LEDWAVE me ativou na hora do almoço ali, aí o iFood me ativou aqui. Você então, nem viu. Exatamente, você não percebe, hoje não tem atrito, né? Tá meio que fluido. Sim. E essas ferramentas, essa tecnologia já fica à disposição de cada um ali, mas será que eu tenho pessoas capacitadas que vão entender o problema, vão ter maturidade para diagnosticar esse problema de forma assertiva, né? Não ser impulsiva e talvez ficar muito raso ali nas decisões ou na aplicação da ferramenta. Vocês veem hoje que nós aqui no país, no Brasil, estamos maduros quanto a isso, ainda estamos engateando. Como é que é a percepção, Thiago? A maioria está engatinhando. O pessoal fala, não, dados é o novo ouro. Você tinha aquela empresa com um bando de dados e não fazia nada com aquilo, né? Perfeito. Eu acho que a IA vai ajudar muito nessa tarefa braçal, de organizar esses dados, ter um foco mais assertivo do alvo ali, etc. Já começou a valorizar os dados que antes não tinha essa percepção, né? Era muito trabalho a ser feito, uma base muito rica, mas o que ser feito, o que fazer, né? Muitas vezes a empresa tinha todas as ferramentas, mas não conseguia tangibilizar isso em ações, né? Eu acho que a IA, tudo que é serviço braçal que o ser humano vai fazer, a IA vai entregar com excelência muito rápido. Mas essas grandes sacadas, eu gosto muito da indústria do luxo, né? O luxo está usando freneticamente a IA para fazer esse básico bem feito, aglutinar. Agora, ele está valorizando a outro lado, que é a humanidade, a exclusividade, de mim para você, serviço, a atenção, o zelo. Né? Então, eu gosto muito dessa combinação que a indústria de luxo trabalha muito bem, né? Que é os dois mundos. Aqui é exclusividade, ali é o que a massa, o robô faz. Tá? Legal. Então, o robô ele vai fazer até a página 2, mas dali para frente eu acho que vai crescer muito isso que é a pessoa contra outra pessoa, relacionamento, network. A gente vê aí, né? Hoje network está em alta, tal, porque pessoas. A gente vai voltar um pouco para a essência, né? Quanto mais imersão a gente está tendo de overdose de redes sociais, etc., começa a se valorizar as outras coisas, né? Que a gente sente falta. Né? Legal. A cervejinha com os amigos, conexão de verdade, né? Os encontros em família, né? Isso daí começa a retornar. Vê dessa forma, Ciro? Eu vejo dessa forma e me preocupa também a capacidade que um profissional mais maduro, um nível pleno, vai ter de conduzir essas mudanças, né? Porque, de novo, tem tanta opção e está todo mundo parado, para não dizer resistente. Né? Não tem espaço mais para você estar resistente a essa avalanche de mudança que está vindo. Eu entendo que para um profissional mais sênior, que tem experiência, esse é um momento muito mágico, que é diferente do que a gente via, né, lá atrás. Então, há 5 anos, falou, nossa, pessoal mais jovem, e de startup, tecnologia, estava ali fazendo acontecer, porque conseguia ter velocidade sem ter medo, né, arriscava. Um profissional mais maduro, ele não arriscava. Agora, o maduro, ele sabe fazer as perguntas certas, e ele tem um grande aliado, né, de inteligência artificial para fazer essas perguntas certas darem um retorno adequado. E aí, no meio do caminho, né, de um lado, a gente tem o público mais jovem, geração Z, que nasceu, né, com um mundo de tecnologia, tem um público mais sênior que tem o domínio, e tem um público intermediário que está conduzindo essa mudança e que eu acho que não está entendendo ainda o tamanho da complexidade, né? Porque, de novo, está todo mundo esperando, está arriscando pouco, está olhando para o básico, para a camada superficial, e acho que é um grande apagão até para a contratação, né? Então, e aproveitando aí a experiência de vocês, o que vocês veem as empresas mais errando hoje?
justamente nessa transição. Até, Thiago, você trouxe ali, eu fiquei pensando em como classificar, né? Eu tenho já o híbrido ali pensando no online e offline, e talvez eu tenha um outro híbrido pensando, talvez ali eu estou interagindo com tecnologia, ali eu estou interagindo com o humano. E aí o Ciro ainda traz a questão geracional. Então eu tenho várias gerações ali que muitas vezes podem ter expectativas diferentes, né, em meio a essas transições. O que vocês veem se falando isso? Esse erro, infelizmente, ele está sendo cometido de forma recorrente. Traz um pouquinho, Thiago. Para mim, o maior erro e o mais perigoso é não tentar. Não tentar se desafiar por esse novo, é ficar no conforto da posição já adquirida, né? É o que eu provoquei anteriormente, é esse catatonismo empresarial, né? Porque nessas turbulências, algo tem que ser feito, né? Para que você possa manter o seu protagonismo ou dar espaço às startups que vão vir com muitas ideias, que não é garantia de acerto ou erro, mas no processo é isso, né? Você erra 1, 2, 3, 10 vezes, mas acerta lá na frente. É isso. Eu acho que não ter medo de errar. Legal. Né? De tentar, né? Porque o caminho vai ser achado. E você, Ciro, compartilha ou vê outro erro ali também que é compartilho 100% do ponto de vista. Para mim, esse erro ele está associado a fazer as coisas da forma como sempre foram feitas, né? Porque dava certo. Vou criar um produto, desenho embalagem. E aí beleza, eu tenho embalagem, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Nossa, não vendeu, fiz tudo certo. Fiz tudo certo para um mercado que não existe mais. Então, essa tentativa e erro, ela é o normal daqui para frente em absolutamente tudo, porque tá todo mundo errando. E um vai errar mais rápido e o outro vai fazer o que sempre foi feito, investir para não errar, né? Vai chegar na frente e encontrar um mercado completamente diferente. Então, enquanto a gente está tentando fazer certo demais, olhando para um agente, empresas mais maduras, vai ter alguém de 15 anos usando algum agente para criar uma solução que vai ser mais eficiente, mais rápida e mais barata, porque não tem todo o peso ou a preocupação que uma empresa mais madura teria, né, antes de lançar alguma coisa. Até complementando, você vê assim, esse choque de gerações, né, da geração digital para analógica, né? Eu faço sempre analogia, vai embarcar lá no aeroporto americano. Você com seus 65 anos de idade, que normalmente não tem essa intimidade com o digital, você não embarca. Entendi. Né? Ou você aprende a mexer lá no totem para despachar seu... Perfeito. Ou você não embarca. Né? Então, você vai ver que o meio vai te empurrar para essa nova geração digital, quer queira ou não. Né? Você não tem opção. Então, né? Eu acho que é o empresariado entender que é um caminho sem volta e resolver aprender. Né? Eu acho que essa barreira está sendo quebrada. Vocês dois possuem, e até usaram ali exemplos de startups, mas vocês dois são investidores, vocês dois possuem, vamos dizer ali, que um pé nesse mundo de startups que é muito mais ágil, mais dinâmico, tem mais facilidade dessa mentalidade de errar e etc. Eu fico vendo algumas grandes empresas que talvez uma forma que ela encontrou é por meio de algumas iniciativas, chamam ali de spin-offs, alguns projetos, para que ela não exponha talvez tanto a marca dela, né? E possa testar, né? Mas vocês conseguiriam trazer algum projeto, alguma iniciativa bem prática ali, que o empresário que tem essa marca, que já tem uma relevância, já tem um posicionamento dentro do mercado, mas quer agir e não tem talvez essa desenvoltura com startups, com tecnologia, ele poderia, ele começa aqui, começa por meio dessa iniciativa, monta um projeto assim. Vocês teriam algum case, algum projeto, alguma ideia para levar para esse empresário, esse executivo que talvez não tenha essa familiaridade, esse pé lá, vamos dizer? Eu poderia citar vários, mas acho que é uma questão antes, que você incorporar uma startup, para mim é uma relação muito mais de cultura do negócio do que a solução de um problema. Então, se você pega empresas tradicionais que fizeram spin-offs, né, ou compraram empresas, a gente vai ver muito exemplo de empresas que foram adquiridas e morreram. Morreram porque a cultura de uma empresa maior, que é mais lenta, acabou matando pelo risco
Só uma deixa nisso daí que você trouxe. Eu lembro muito do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, quando ele fez a aquisição do LinkedIn. E ele falou muito isso, eu tenho um histórico muito grande de empresas que a gente adquiriu e matou. Né, e não conseguimos aprender com elas. Então, no caso do LinkedIn, ele deixou ela fora do ecossistema a primeiro momento, justamente para aprender com ela, entender o que de bom a gente pode trazer para a nossa cultura e não ficar enrijecido e travado como nós sempre fomos. Acho que é isso. É essa a linha? É essa linha. Porque, e aí o modelo anterior de negócio, no meu ponto de vista, ele era muito relacionado ao que existe que eu posso incorporar no meu portfólio para lucrar mais. E o pensamento dessa economia creator, digamos assim, né, ou da economia da informação, ela é muito mais que tipo de problema não está resolvido que eu posso resolver a partir de agora. Então, olhar para uma startup incorporada, para mim, deveria ser o mesmo pensamento de olhar para IA agora. É algo que eu não conseguia fazer e agora eu consigo. Então, eu acho que é um pensamento muito, muito cultural. Você não vai pegar uma empresa tradicional e falar, poxa, vamos fazer um hackathon, inovação aberta, se eu não tenho a mentalidade para isso. E vou querer que a empresa opere do meu jeito, né, nos meus termos. Legal. Eu acho que é muito... cada negócio tem sua peculiaridade, né? E no planejamento de cada empresa tem que identificar essas dores. E entender, eu acho que o grande movimento agora é entender essa união dos dois mundos. Se eu tenho uma loja de varejo na rua... Bacana, agora as vendas estão sendo não só no ponto de venda, mas também no online. Opa, como é que eu agrego essas duas coisas? Como é que eu boto minha fachada de uma maneira viva e dinâmica para faturar no on e no off? Né? Então, eu acho que cada negócio é uma resposta muito complexa quando a gente pega esse prisma total. Então, cada negócio vai ter uma peculiaridade e oportunidades, né? Então, acho que está muito atento a isso. Eu não gosto, ou é on ou é off, eu não acredito e não gosto nisso. Eu acho que vai ter igual o case dos shoppings do Brasil, aqui no Brasil, né? Case de sucesso absoluto. E está longe de ser extinto. O pessoal está investindo muito e muito dinheiro nisso, porque são ilhas importantes de consumo, lazer e entretenimento. Por exemplo, né, quando se falou lá atrás que os shoppings iam se morrer, cara, nenhuma verdade absoluta. Eu acho, agora, como coexistir essa experiência do shopping que a gente tem aqui no Brasil, pegar o exemplo de um Flamboyant, que é um baita aqui de sucesso, associado a vendas online. Você pega o Grupo Iguatemi, que lança a loja virtual do Iguatemi 365, se não me engano, o nome da loja deles lá virtual, mas que é o outro plataforma. Perfeito. Né? Mas as duas se coexistem. Né? Um não matou o outro, né? Então, acho que eu acredito muito nisso. E nessa deixa aí é interessante, né? Porque eu ainda acredito muito que o ritmo e algumas coisas são ditadas pelo comportamento humano. Como é que o ritmo que ele vai aderir a algumas, seja tecnologias, etc., e o ritmo do que ele quer também, que tem um pouco disso, né? A gente estava falando um pouquinho sobre voltar à nossa essência, voltar à questão da conexão humana, né? E você falou do Iguatemi 365, eu já tive ocorrências em que eu fui lá, encontrei online e fui lá fisicamente comprar. Sim. Porque é aquele negócio, às vezes ainda eu gosto de pegar, né? A imagem não me transmite aquilo que a peça me transmite. E muitas vezes você só comprou porque você experimentou. Perfeito, né? Perfeito, exatamente. E vocês tocaram dois pontos que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre eles, que é justamente dessa integração digital e essa questão da criatividade. Porque esse é um DNA que os estrangeiros vêm no Brasil e sempre elogiam, sempre de forma recorrente falam, nossa, o brasileiro ele é muito criativo, ele se sobressai em estratégias que a gente nunca pensou, e isso daí vira case depois, e vocês são reconhecidos até a nível internacional em vários pontos. Como é que vocês veem que poderia ser melhor explorado isso aí? Talvez os pequenos e médios negócios parar de ficar olhando só os grandes e querer ser igual a ele e tentar aproveitar essa criatividade e essa possibilidade de integração mais humana, essa experiência do cliente igual você trouxe do mercado de luxo, que eles fazem isso com muita maestria. O que poderia esses pequenos e médios empresários ali conseguir aplicar nos seus negócios que vocês veem? Eu falo sobre pequeno e médio, assim, para mim tem uma... A gente está vivendo uma complexidade muito grande para as médias empresas, né? Porque elas não são pequenas, mas tem um custo muito maior e elas competem com a grande, mirando ser a grande, sem ter a infra que essas empresas possuem. O
que eu acho que a maioria das empresas que estão no meio pecam em quase uma esquizofrenia, de não saber exatamente quem é, né? Quem eu quero ser como grande, eu quero atuar como ele, e não tem a ousadia que elas poderiam ter de uma pequena, que não tem nada para perder. Então você vê empresas pequenas, né, arriscando, fazendo gracinha, tentando ser mais humano. TikTok, né? TikTok, vai e vira trend, né? Tá super na moda agora, colocar a filha de alguém para falar, esse aqui é meu estúdio. Tem esse microfone aqui, se quiser gravar, tá aí, ó. É coisa que uma média não faria, porque ela teria o medo do ridículo. A grande, ela já tem uma estrutura diferente, então ela não vai fazer isso porque talvez não faça sentido, ela tá no outro patamar. E quando a gente vê um exemplo do Toguro e CIMED, eu vejo uma empresa grande, mas com uma alma desafiadora. Porque das grandes, a CIMED está longe de ser a maior, né? Ela ainda é a pequena, mas tem uma ambição muito grande no meio do caminho. Então, para mim, o médio de média, de mediocridade, ele matou muito a criatividade pelo medo do ridículo. Então, acho que tem um espaço gigante de autorreflexão para essas empresas para avaliarem o que elas querem ser daqui para frente, porque não dá para ficar em cima do muro, né? Boa. Tiago, vê da mesma forma? Todo grande já foi pequeno e passou por um médio, né? Perfeito. E o que, via de regra, levou esses cases de sucesso a chegarem a algo topo de pirâmide, acho que foi justamente a inovação, o ineditismo, o diferente para aquela época, né? Eu acho que eu puxaria um olhar o seguinte: o que nesta época o seu negócio está fazendo de diferente para que você possa ir para o próximo nível, né? Então, eu acho que, de novo, a nossa geração nunca teve tantas ferramentas para que você saia de um micro a um gigante. Nunca. Quando você olha 50, 100 anos atrás, eu acho que era muito mais difícil. Você ser um grande na siderurgia, por exemplo. Você ser um grande... Cara, você tinha que ter muitos quilômetros rodados. Eu acho que a tecnologia vai fazer esse efeito mágico, né? De acelerar muito alguns pequenos negócios a pivotarem a grandes. Então, eu acho que nossa geração vai estar sortuda. É privilegiada. É privilegiada, né? Por ter essas ferramentas na mesa, o que antigamente não existia. Isso daí eu escuto falar muito. E teria algum case brasileiro, aí eu queria que cada um compartilhasse de uma empresa brasileira que você olha e fala assim, ela já está nesse futuro que a gente vê que as empresas vão ter que passar por essa transformação. Ela já está sendo inspiração. Tem alguma que vocês olham e vocês trazem até talvez como inspiração também para o negócio de vocês, para a forma com que vocês empreendem? Eu vejo falar de brasileiro é difícil, porque acho que depende muito do que significa inovação em cada mercado, né? Mas vou olhar para dois casos e dois clientes que acho que têm feito isso muito bem aqui de Goiânia, mas não em Goiânia, Aliari, que é um caso de inovação gigantesco dentro do agronegócio, que sempre foi percebido como um mercado pouco desenvolvido tecnologicamente, mas no fim porque ninguém tinha explorado isso, né? É aquele caso, não, eu sempre fiz assim, então sempre foi Excel, e de repente você começa a ter como causa não digitalizar o agronegócio, mas ajudar o agro a produzir mais e melhor. E aí isso muda a ferramenta, a tecnologia vira meio, IA, qualquer coisa vira meio. E um outro caso de um cliente que a gente teve um privilégio de estruturar esse projeto, um dos projetos mais complexos nossos, da Magalu, com a criação da Magalu Cloud, então a primeira cloud brasileira de escala global, um projeto para concorrer com Azure da Microsoft, AWS, etc. Então ali você tem uma complexidade não só gigantesca de desenvolver o produto, mas de uma empresa olhar para o futuro e falar, caramba, a gente está dependendo demais de infra fora do Brasil. O que vai ser isso daqui para frente? E criar uma plataforma que bata de igual para igual, ainda assim recebendo uma resistência muito grande do próprio público interno, né? Poxa, uma varejista querendo ser empresa de tecnologia agora, e eu acho que conseguiu fazer um trabalho muito bem sucedido olhando para fazer diferente. Então ela olhou para são duas empresas que olharam para o mercado, no lugar de falar, poxa, ninguém está fazendo ou já tem empresa fazendo e a gente não consegue concorrer
de igual para igual, né? Vamos peitar de frente, desde que a gente faça diferente. Legal. Thiago? Eu traria o exemplo de uma cadeia de shopping centers, por exemplo, que se transformou em veículo, né, de comunicação. Hoje, tendo uma das linhas mais relevantes de faturamento, a receita proveniente da mídia em mall, por exemplo. Né? Então, assim, uma área que era marginalizada, não era percebida, foi entendida e hoje é uma das grandes receitas do grupo. Tá? É um pensamento paralelo que ele está explorando o quê? Não existe o dinheiro novo, mas o dinheiro talvez saiu de outros veículos tradicionais para esse novo veículo que está tendo um valor, uma percepção maior no processo de comunicação. Legal. E eu vejo que isso está acontecendo no varejo como um todo. Se eu tenho uma rede fast food, é a troca do cardápio, promoção instantânea. Se eu tenho um posto de gasolina, por que não fazer um preço corujão ou para aplicativo, ou promoção relâmpago, ou o que faça sentido na conversão? Eu voltaria de novo o seguinte, como eu trabalho com isso todo dia, eu chamaria a atenção o seguinte, como eu vou provocar o meu consumidor ou com quem eu queira me relacionar, como é que eu vou contar a história do meu produto ou empresa ou serviço. Legal. Tá? Como que eu coloco isso de uma maneira orgânica e natural na sua vida, no seu trajeto. Eu gosto da provocação seguinte, qual o preço da fralda na farmácia hoje? Ou qual é o preço da taxa de juro do carro zero? Normalmente você não sabe se você não é pai novo ou se você não está buscando carro para comprar. E ainda mais hoje, com essa overdose de informação, a gente fica muito seletivo no que a gente absorve desse processo da publicidade, comunicação, que a gente é bombardeado. Né? Então, eu acho que a provocação que eu deixaria é como é que o seu negócio está se comunicando e de qual forma? Né? Eu acho que existe um caminho que é o seu PDV, o seu negócio, como um ponto de comunicação digital orgânica para o seu consumidor. Esse Legal. É um caminho que eu acredito muito e que a gente está explorando em vários nichos e o pessoal está tendo muito sucesso nesse processo. E trazendo ainda nessa linha bem prática, você falando do mercado do luxo, né, tem um profissional que fala que o paladar não retrocede. E nisso daí, as pessoas, alguns executivos, empresários e até nós mesmos, às vezes não paramos para observar que eu sempre estou comparando a experiência que eu tive, independente do mercado que eu esteja, independente do produto. Eu fui comprar, igual você trouxe ali o varejo, eu fui comprar num shopping, de repente fui no supermercado, eu quero ser talvez tão bem atendido quanto. Às vezes eu quero ter algum nível de autonomia com autosserviço, né? E uma loja ela consegue com que eu vá lá e ninguém fique atrás de mim, né? Correndo atrás de mim ali durante a loja, que isso me incomoda. Então a gente fica comparando essas experiências. Hoje vocês veem que igual vocês trouxeram, que a tecnologia está mais disponível, a gente tem recurso que talvez gerações passadas não teria, a gente consegue ser mais ágil, responder mais rápido, mas a gente também está conseguindo respeitar o ser humano, a gente está conseguindo entender que eu tenho que equilibrar o respeito às necessidades e expectativas que ele possui e ferramentas e recursos que eu tenho disponível. Como é que vocês veem? Olha o hábito de consumo pelas redes sociais. Aquilo que você não gosta, você passa rápido, né? Perfeito. Eu acho que na nossa vida normal, da loja do shopping, o caminho, o carro que você escolhe, todas as suas escolhas vão passar muito por esse momento seletista, o que você gosta e o que você não gosta. Então, assim, eu acho que, enfim, de novo, a gente está tendo uma overdose, né, de informação de tudo. E o mercado vai se ajeitar. Vai sempre se foi regular assim. ali. Vai se regular, sempre foi assim. Eu acho que, olhando para uma lógica de atenção e respeito ao ser humano, e as expectativas que a gente tem, elas estão associadas às experiências prévias, como você colocou, ou aquilo que a gente acaba idealizando. Né? Então, o papel de uma marca, por exemplo, é atalhar esse volume de informações. Então, se eu vou a uma marca de luxo, eu já tenho uma expectativa de ser bem atendido, de ser atendido de um jeito diferente. Isso diz muito a qual é a minha ocasião de consumo também, o que eu estou buscando. Se eu vou a uma marca popular,
a minha expectativa vai ser muito mais funcional, muitas vezes, né? Transacional, receber alguma coisa e pronto, né? Então, o que a gente faz com a informação disponível hoje, com o dado disponível hoje, vai guiar muito as oportunidades que a gente tem de experiência daqui para frente. De novo, se eu for numa loja de luxo e eu sou um cliente assíduo, eu vou esperar, né, num spa, por exemplo, que a pessoa saiba meu nome, vai me ofertar o que eu já gosto. Olha, ali eu não preciso esperar tanto, porque eu já estava esperando por você. Coisa que atrás a gente não tinha, né, essa oportunidade, porque o dado não era tão curado. Então, entender quem é o cliente, qual é o momento de compra e qual é a promessa de uma marca, se a promessa está sendo cumprida ali no canal que ela está, isso vai trazer uma vantagem competitiva muito grande que a gente não tinha nos períodos anteriores. Boa. Trazendo aqui, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, e eu queria entender assim, imagine assim, vocês são empresários de 2 empresas extremamente consolidadas, mas nem sempre o cliente acaba buscando vocês para resolver o problema que vocês resolvem. Qual que é o principal erro, vamos dizer assim, que vocês veem no mercado quando, no caso do seu Thiago, o cliente quer trabalhar com mídia OOH e ele acaba não conhecendo a LEDWAVE, ou não encontrou ela, vai em uma outra empresa, acho que esse é o maior desafio, quando chega para você resolver, né? Deu errado lá e ele vai depois conversar com você e acaba sobrando para você ali o desafio de não só resolver, mas ajudá-lo a buscar o objetivo e o resultado que ele gostaria. Qual que é o principal erro que você orientaria esse empresário que, ouvindo vocês, hoje ele vai lá, quer investir em mídia OOH, o que ele não deve cometer? Vamos dizer assim, qual erro ele não deve cometer? É boa a sua pergunta, e eu comento muito sobre isso. Acho que o grande erro do brasileiro ainda, e isso é cultural, é se pautar muito nas negociações por preço. E eu comparo no nosso negócio, que é tecnologia, que é um produto que tem um ticket médio alto, na aquisição de um painel de LED, por exemplo, que é caro, muitos pautam só por preço. E hoje o mercado global, China, etc., você paga o que você leva o que você paga. E é engraçado como a gente negocia global, eu vejo muito claro essa relação. Brasil, África, Índia, países que têm um viés de comprar preço a qualquer custo. Quando você vem para mercados maduros, europeu, americano, o cara paga 3, 4 vezes mais caro pelo mesmo produto. Por quê? Será que ele é mais inocente ou menos esperto que a gente? Né? E eu vejo que nessas culturas de primeiro mundo, eles estão muito mais estruturados na taxa de retorno, pensamento a longo prazo, uma série de contas diferentes daquela conta de aquisição no primeiro dia. Né? Então, isso eu acho que é o grande erro do brasileiro, escolher preço a qualquer custo, tá? Seja na parte de produto, de serviço, né? E isso está no nosso DNA. Né? Comprar barato, brigar pelo desconto, etc. E quando a gente briga com outro chinês, por exemplo, amigão, você quer pagar 10 dinheiros nessa xícara, você quer pagar 7, ou eu posso produzir ela por 3 também. Qual das 3 você quer? Ele vai te fornecer o preço que você pagou. Tá? E isso, eu acho que esse jogo a gente tem que entender, né, para não comprar errado. E eu vejo no nosso segmento muitos clientes que fazem mídia, compraram 1, 2, 3 vezes no espaço de menos de 5 anos, onde o cara poderia investir uma vez bem feita e ter lá um ativo para 10 anos. Né? Então essa é a grande cilada que eu vejo que a gente tem que estar um pouco mais atento quanto a isso. Até trazendo, né, Ciro, no seu caso, tem algumas questões subjetivas também, porque a baixa maturidade do mercado acaba até fazendo com que ele não perceba a importância do brand, da marca dele ali nesse ganho de atenção, de posicionamento do negócio dele, né? Às vezes ele não tem nem consciência que a marca dele não comunica o que ele gostaria. E ele leva para você ali já cheio de objeções, vamos dizer assim. O que você vê que é recorrente eles errarem? Eu acho que não é erro, é uma questão de maturidade, né? Acho que cada momento da jornada de um negócio você vai precisar fazer um tipo de investimento diferente. Aí o erro é
talvez não perceber que você cresceu e está disputando um mercado diferente e continuar com a cabeça de quem estava lá atrás pequeno. É muito comum, Anderson, que as pessoas nos procurem pelo sintoma e não pelo objetivo. Igual se eu for no médico. Se eu for no médico com dificuldade de andar, eu vou lá para o médico tentar resolver. Eu vou ter vários médicos diferentes. Eu não estou preocupado se ele vai tirar ou não a minha dor. Eu estou preocupado se eu vou voltar a andar. Se eu sou um atleta de alta performance, eu estou preocupado se eu vou continuar correndo, se eu vou conseguir disputar a Champions League, porque esse é o meu objetivo. Então, acho que a falta de visão de longo prazo é o que leva a esse equívoco, porque eu não olho o resultado, eu olho o custo, eu olho o que eu estou gastando. Quando se faz essa mesma análise para um mercado de dono de empresa, então é muito comum que o dono ele não separe muito bem o que é pessoa jurídica e física, depender do nível de maturidade. E não tem a ver com o tamanho de negócio. Tem negócio muito grande que o cara tem tudo no CPF dele. E nessa jornada, ele acaba fazendo conta do carro que ele vai deixar de fazer, da viagem que ele não vai fazer, ele não vê o retorno do negócio porque talvez ele não saiba qual é o problema. Então o problema às vezes é a dor e ele gostaria de correr uma maratona. Mas ele não faz o planejamento de correr a maratona, faz da dor, né? E aí tenta achar soluções milagrosas de que um anúncio vai resolver um problema, de que uma logo vai resolver um problema. Não vai, porque é parte do todo. Então é a operação, mas é a fisioterapia, é o repouso, é o fortalecimento muscular, é a alimentação. Então acho que essa miopia do que é sintoma e do que é objetivo, ela é muito frequente dentro do setor de serviço como um todo. Legal. E até trazendo um pouquinho, né? No Lead nós trabalhamos justamente essas comunicações, essas discussões que nós estamos tendo agora para poder apoiar e enriquecer as decisões ali do empresário, dos executivos, e eles poderem ter informações que são mais práticas, mais assertivas. Como vocês veem isso no negócio de vocês também? Hoje a gente vê as empresas investindo em conselho, normalmente, né, temos algumas pessoas de confiança quando a gente precisa tomar decisão. Então, como vocês trabalham isso no negócio de vocês? Quando vocês precisam tomar grandes decisões, praticamente, imagino que tem os conselhos, mas também tem essas pessoas de referência. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a profissionalização das empresas hoje passa por esse amadurecimento dos mercados consolidados, né? Que já passaram por isso. Então, no nosso métier, eu vejo que governança, conselho, planejamento são passos fundamentais quem quer jogar um jogo grande, né? Legal. E o propósito que é o Lead nos provoca, né? Essa troca, né? Que é a união, a troca de ideias, conexão com o que você fez que deu certo, que vai me trazer uma curva de aprendizado, que troco ideia com ele. E no final do dia, muitas vezes a gente se conecta de alguma forma. Acho que isso que o Lead se propõe a fazer é muito rico, né? Que é essa interação entre pessoas de sucesso, né? Isso eu acho que é uma grande curva de aprendizado, de aceleração para o meio empresarial. Eu concordo, acho que a melhor maneira de investir seu tempo e recurso financeiro é estando em lugares que você consegue ampliar a sua mentalidade, né? Conversando com pessoas de setores completamente diferentes, que passaram por desafios completamente diferentes. Então, mentoria, formação de conselheiros, né? Trazer conselheiro com participação de negócio, para mim são ferramentas interessantíssimas. Participar de grupos empresariais, masterminds, isso tem uma função de atalhar muito o seu caminho. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 15 anos, né, de jornada empreendedora, é que quem é bom normalmente é muito generoso, gosta de ajudar, porque entende que o ecossistema, né, inteiro ele cresce quando se compartilha. Então, e de repente concorrentes podem criar coisas juntos para se criar um negócio que não se faria individualmente, né? Então o Lead, associações, eu sou extremamente associativista desde sempre, e ter sido associativista me levou a lugares que, sem dúvida, sozinho eu não chegaria, que estando só concentrado em Goiás eu não conseguiria chegar.
é uma recomendação que eu dou: invista seu tempo ajudando pessoas, retribuindo o que você aprendeu, participando de ambientes novos que te desafiem, que te olhem para frente. Senão todo mundo, se o Thiago não tivesse a referência China, Estados Unidos, ele ia estar aqui: poxa, o Brasil tá difícil, né? Tá difícil porque o pensamento vamos fazer o que sempre foi feito. Agora, o mundo de oportunidade, a era que a gente está vivendo e esse potencial que a inteligência artificial dá de criar coisas novas e, consequentemente, criar novos milionários, ele é enorme. Então, eu sou muito otimista, sou muito grato, inclusive, pelo convite do LEAD e de tantas outras ações que fizeram parte da minha vida. Legal. Então, estamos chegando ao final aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês. Eu tenho certeza que ajudou muito a nossa audiência, que vai ajudar muito eles ali em desafios, mas eu também gostaria de saber, se eles precisarem encontrar vocês, encontrar o negócio de vocês, como é que faz, Thiago? Onde é que eles te encontram? Bom, redes sociais acho que é o mais prático, né? @Thiago Brito Ferreira, Thiago sem H. E estamos aqui para poder colaborar e, enfim, trocar ideia para o que for necessário. Obviamente, a gente tem a nossa especialidade de um lado e a gente tem muito a aprender com o negócio do outro, né? E essa troca é o bacana, é o que vocês estão promovendo aí. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui trocando ideia, né, com vocês e aprendendo um pouco mais. No meu, vocês me encontram em qualquer canal como Ciro Ribeiro Rocha, YouTube, Instagram, LinkedIn, enredo.com.br, que é a minha empresa, e aí fazendo um mini jabá e um spoiler, nós estamos começando um outro negócio com o Arthur, que é meu sócio extremamente competente, uma empresa chamada Rito. Então a Rito ela tem muito de uma causa do que a gente conversou aqui. Ela é uma venture builder, em que a gente entra fazendo aquisição parcial de negócio, trazendo clareza dessa visão de futuro e trazendo também a coragem de dar um próximo passo sendo sócios de um negócio. Então, se você tem um negócio de economia real baseado aqui no Centro-Oeste e sente que chegou no limite, fala com a gente, que a gente eventualmente faz negócio. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a presença de vocês. Espero que em outros momentos possamos ter debates e conversas sobre outros temas que com certeza vão ser muito relevantes e vocês têm um conhecimento muito maior do que apenas o que foi debatido e conversado hoje. E eu queria convidar você, empresário, a entender que o crescimento ele não acontece de forma isolada, ele não acontece sozinho. Então, o LEAD, justamente, ele proporciona esse ambiente onde tem esses empresários com essa fome, essa vontade de poder estar crescendo. Se você não for afiliado, se não conhecer o LEAD, estamos também nas principais plataformas, LinkedIn, estamos também no Instagram e alguns outros portais para que você possa nos conhecer e poder se filiar, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado, Anderson. Obrigado. Um abraço.